Olá, pessoas muito queridas. Vamos iniciar o nosso quarto entre aspas. E desta vez, o tema é bem interessante. Nós vamos refletir sobre o ato de escutar. Se esse ato é uma arte, pode ser considerado uma arte ou uma necessidade. Essa ideia surgiu olhando o contexto da sociedade atual, porque nós vemos assim algumas incongruências. Por um lado, a tecnologia tem facilitado muito a comunicação virtual. Eu posso falar agora com quem está lá no Japão. Eu posso também fazer uma reunião com outra pessoa em outro país. Isso, por um lado, muito bom, a tecnologia avançando sempre. Por outro lado, nós constatamos uma epidemia silenciosa de solidão, sobretudo entre os idosos, né? Muitos idosos sendo assistidos por robôs. E também, assim, muito suicídio entre os jovens também. Muita falta de presença, de proximidade, de vínculos afetivos. E, assim, e nesse contexto todo, falta o calor humano, falta a presença, falta o acolhimento. Aí, nesse contexto todo, a escuta seria um elemento muito importante para resgatar os valores de uma convivência alegre, sadia e que pudesse ocupar aqueles espaços que a comunicação virtual não ocupa, porque os amigos virtuais não ocupam esse espaço do calor humano. Então, assim, eu fiquei achando que refletir sobre o que é escutar, o que é uma escuta ativa, uma escuta sensível, seria um primeiro passo para nós resgatarmos essa convivialidade com as pessoas, né, de uma forma mais fraterna e mais amorosa. E aí, eu elenquei 6 pontos, 6 atitudes que, para se ter uma escuta sensível e ativa, precisaria ter. O primeiro ponto seria assim: quando nós estivermos escutando uma pessoa, nós nos lembrarmos de dar atenção à pessoa. Porque às vezes nós escutamos a pessoa com um olhar vago ou ocupado em outra atividade, sem dar a devida atenção às expressões da pessoa, aos gestos da pessoa. Então é muito importante numa escuta você dar atenção à pessoa olhando para ela. Tem um estudioso que diz que quando você conversa, a sua mensagem é apreendida 55% pela sua expressão de corpo, pela sua expressão facial. E pelas palavras, ela é aprendida apenas 7%. Os outros 37% é pelo tom de voz. Então, assim, tem aquela linguagem oculta dos gestos, do olhar, que numa comunicação, para ela ser verdadeira, é muito importante. Depois tem alguns gestos que a gente faz no escuta, sem perceber muitas vezes. Aí muitas vezes eu estou conversando com uma pessoa, acontece também comigo isso, olho o relógio. Então eu passo com isso aquela mensagem. Qual a mensagem que eu passo? Seu tempo terminou, né? Ou senão eu olho o celular. A mensagem que eu passo pode ser: a pessoa que está me mandando a mensagem no celular é uma mensagem mais importante do que a sua. Então, o seu ouvinte pode se achar desimportante, como diria Manuel de Barros, o poeta. Agora, outro ponto também para essa escuta é a escuta sem preconceito. Esse é um desafio, porque exige assim um profundo respeito pela diversidade, pelas diferenças do outro. E nós já somos acostumados a elaborar pensamentos sobre as pessoas. Então, por exemplo, vem uma pessoa e fala: esse é daquele partido. Então já sei o pensamento dele como é, estreito ou largo. Esse falou de mim, aquele é antipático, aquele tem outros valores, outro estilo de vida que não é o meu. Esses pensamentos já elaborados, eles bloqueiam e contaminam a nossa comunicação. Então, precisaria que essa comunicação descesse do ouvido para o coração,
e que a gente tivesse, eu estou procurando o coração, mas ele saiu daqui, eu tinha um coraçãozinho, que a gente tivesse um coração largo para vencermos esses preconceitos. Outro ponto seria não interromper quando a outra pessoa está falando. Isso também é um desafio, porque tem pessoas que contam a história cheio de detalhes, muito prolixa para chegar até o fim daquela história. E muitas vezes nós que estamos escutando já sabemos o fim, aí já quer interromper. Aí requer também paciência para deixar o outro falar, porque cada pessoa tem seu mapa mental e sua forma de entender o mundo. Então tem que falar, a gente tem que escutar até o fim, como ela fala. Outro desafio é deixar um espaço dentro de si, sem se preocupar com a resposta que vai dar. Porque muitas vezes a nossa mente é muito tagarela. A pessoa está contando a história, aí você já está pensando na resposta. Acontece isso, né? A resposta que você vai dar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa diz, eu te disse isso. Aí você diz, não, você não me disse não. Sabe por que você esqueceu o que ela disse? Porque você estava pensando já na resposta. Outra coisa, essa é mais desafiante, é escutar aquela pessoa como se só existisse ela, acolhendo profundamente a fala dela. Evitar dizer que está com pressa, que já terminou o tempo, para acolher aquela pessoa como só ela estivesse ali. Isso é um grande desafio, mas muito necessário para criar laços afetivos e conviver bem. Para enriquecer assim, essas ideias, eu sugiro que vocês leiam a revista Cidade Nova do mês de maio de 2022, de 2023. Ela tem umas ilustrações de Walter Kostner, umas ilustrações muito interessantes que ilustram essa fala, esses pontos que eu elenquei aqui. Então aí vai ficar a pergunta: escutar é uma arte? É uma necessidade? As duas coisas? Você já pensou sobre isso? Então, vamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço.